queria passar uma foto da nova criatura. Mas antes eu queria mostrar que Deus, Ele nos vê como filhos. Por isso que no Pai Nosso, Jesus mostrou Deus como o quê? Como Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Na terra, como ela é feita no céu. Então, Jesus mostrou Deus como Pai. E aí, o outro lado da moeda, nós somos vistos como filhos. Se a gente for lá em João, a gente vai ver esse tratamento aí. 1 de João, não é? 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, meus filhinhos. Olha como João trata o povo dele há 2000 anos atrás, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, esse termo filhinhos dá-se para entender nessa relação de pai e filho que nós não sabemos muitas vezes como nos comportar com o Pai. Não sabemos andar com Deus. Filhinhos. Então temos que aprender. Deus nos trata com carinho. Deus nos ama. Ele nos amou tanto que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Veja o amor de Deus para conosco. Deus nos trata com amor. E se alguém pecar, disse João, não fica desesperado. Se você perdeu o foco, não fica desesperado. Volte para o seu Pai. Peça perdão. Porque Jesus é o justo. E Ele pagou o preço. Ele foi a única ovelha que não tinha mancha diante dos olhos de Deus. Por isso pôde servir como propiciação para nos resgatar. Isto é, para que tenhamos aliança com o Pai, comunhão com o Pai. É esse o grande plano da salvação. Que nós voltemos a ter comunhão com o Pai. Deus quer habitar em nós. Por isso que houve o plano da salvação. Deus resolveu resgatar o homem. Aquela muralha que separava o homem de Deus, lá na cruz foi derrubada. A inimizade acabou. Isso quer dizer que Jesus, o justo, ele fez a conciliação. E hoje João pode dizer, filhinhos, não se desesperem.
Se você pecou, se você desviou o alvo, volte para o Pai. Aí está o retrato da nova criatura. Aquele que está disposto a voltar para o Pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e a terra, eu pequei contra ti, me perdoa. Me perdoa. Esse é o amor de Deus. E falando nisso, uma vez, Pedro ficou preocupado e falou: Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar quem me ofende? Aí Pedro jogou um número, né? Por dia, 7 vezes? Jesus falou: Não, Pedro, 7 vezes não. 70 vezes 7. Hã? 490 vezes? É. Veja que Jesus está dando a perspectiva de Deus para nós, do perdão, o quanto Deus está disposto a nos perdoar, para quem tem força, coragem para voltar para Ele com alegria, sem medo, sem temor do Pai. Por isso que já nos trata filhinhos. Filhinhos. Vocês ainda são criança no relacionamento com Deus. Vocês ainda não atingiram a estatura de Cristo. Então, vocês têm muito que aprender ainda. Há muito que aprender ainda. Não se desespere. Deus é paciente. Deus é longânimo. Até que todos cheguem à medida de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Nós, cristãos, estamos caminhando para chegar nessa medida de Cristo. Uns caminham na direção e andam com passos mais rápidos, outros mais lentos, mas estamos caminhando nessa direção de atingirmos a medida de Cristo. Paulo chega a ponto de dizer: eu ainda não atingi. Eu ainda não atingi. É uma caminhada. O conhecimento de Deus é uma caminhada aqui na terra. É a carreira da fé. E um dos retratos mais impressionantes da nova criatura, Jesus deu-nos ao falar do filho pródigo. Aquele filho que vivia usufruindo da riqueza da fazenda do pai, mas um dia olhou para o outro lado. Olhou para aquela cidade distante e sentiu desejos de progresso, de mudar para aquela outra cidade, se tornar rico lá. Sentiu esse desejo. E esse filho, que vivia bem com o pai, onde nada lhe faltava, o pai tinha até servos para servi-los, resolveu pedir a porção dele. E então partiu rumo a seus desígnios e abandonou o projeto do pai. Mas Jesus diz que lá onde ele viveu, no início foi tudo bom. Ele tinha dinheiro. E por ter dinheiro, ele tinha muitos amigos. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente tem muitos amigos. E ele gastou aquele dinheiro com os amigos, na orgia.
Mas veio também uma época de grande fome naquela região. E o dinheiro acabou e os amigos, um a um, foram se distanciando desse jovem. Daqui a pouco ele teve que arrumar emprego, mas a fome estava grande naquela região. E o único emprego que ele achou foi ser tratador de porcos. E naquela condição de tratador de porcos, chegou um ponto que ele sentia até desejo de comer as bolotas que os porcos comiam. Ele olhou para a roupa dele, estava em andrajo. Não tinha dinheiro, não tinha mais nada. E a fome na região, não tinha emprego. O único serviço que apareceu foi aquele. É aí que ele pensou em quem? Na casa do pai. Ele falou, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem uma fazenda, meu pai é rico, meu pai tem servos. E os servos não estão nessa situação em que eu me encontro. Eu estou pior que os servos do meu pai. Eu vou voltar por causa do meu pai. Eu vou pedir perdão, vou voltar por causa do meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele. Eu vou dizer, pai, peço perdão. Não me considere mais como filho, mas me receba como os teus empregados, os teus serviçais. Aí está. Aí está a visão da nova criatura. Aquele que perdeu a visão, perdeu os propósitos de Deus, perdeu os propósitos do Pai. Mas depois ele fala, vou voltar para a casa do Pai. E o que aconteceu? Quando ele volta para a casa do Pai, o Pai o vê distante. Fala, meu filho, meu filho. Ele estava morto. Tanto tempo, não tinha notícia dele. Meu filho estava morto. Filho morto. Quando estamos distante dos caminhos de Deus, é essa a maneira como Deus nos vê, como filhos mortos. Por isso que Jesus disse, deixar os mortos enterrar os seus mortos. Essas pessoas estão distantes de Deus, eles estão seguindo os seus próprios caminhos, estão distantes de Deus, estão mortos. Mas aquele filho que estava morto regressou. E então, já mandou o quê? Preparem roupa para meu filho, dê banho nesse meu filho, limpe ele. Ele estava em andrajos. A roupa dele estava em andrajos, pobreza, miséria. E a sujeira, estava tratando com porcos. Ele devia estar fedido. Sem dinheiro. Mas voltou para o pai. E o pai mandou dar banho nele, colocou roupas novas e mais, deu um anel, anel de filho. Um anel, filho, autoridade. Reconduziu o filho a seu antigo lugar. Ele sai dos andrajos e volta à posição de filho. Aí está o retrato da nova criatura. Aquele que se distancia de Deus, que perde o espelho de Deus, perde os propósitos de Deus, perde os recados de Deus, mas depois ele volta para o seu pai. Ele volta para o pai, não quero pai. Ele volta arrependido. Aí está o retrato da nova criatura. Ele sempre quer estar com seu pai. Por isso que Jesus
disse a Pedro, 70 vezes 7, você deve perdoar. Aquele que volta arrependido. Assim são os filhos de Deus. Eles caem 7 vezes, mas 7 vezes eles se levantam. Porque eles querem estar juntos do Pai. Então, o retrato da nova criatura. O desejo dele não é ficar ausente do Pai. O desejo dele é estar sempre com o Pai. O retrato da nova criatura. Aquele que estava morto, ele volta a viver. Quando ele entra em contato com o Pai, ele tem vida. Vida. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, você se quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Isto é, voltar para Deus. Você tem que abandonar seus conceitos religiosos, Nicodemos. E agarrar-se à vontade do Pai. Aí está o retrato da nova criatura, aquele que quer andar com o Pai, ter comunhão com o Pai, viver na presença do Pai. A alegria dele é essa, é nunca perder o Pai de vista. Valeu, né? Demos o retrato da nova criatura, passado por Jesus Cristo. E João vai nos chamar de filhinhos, filhinhos. Por quê? Nós não atingimos a estatura de Cristo ainda. Mas vamos na caminhada até atingir, nessa caminhada da fé, a estatura de Jesus Cristo. Até entendermos a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Porque Ele nos deu autoridade. No meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônio. Em Apocalipse 5:10 ele diz que nós somos sacerdotes, somos reis. Nós temos autoridade. Então temos que chegar neste posicionamento. Chegar nessas estaturas. E tem mais ainda. O que Deus preparou para nós, nós não somos capazes nem de imaginar. Aquilo que Jesus fez, ele falou, vocês farão muito mais do que eu fiz. Já então uma perspectiva para os filhinhos dele muito grande. Então que Deus nos ajude a não desanimar e como filhinhos percorrer o caminho da fé até chegarmos à estatura de Cristo, ao conhecimento da vontade de Deus. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra onde vimos o retrato da nova criatura. Aqueles que buscam estar sempre com o Pai, que buscam a presença do Pai, ter comunhão com o Pai. E esse é o plano do Pai, que nós tenhamos comunhão com Ele. Para isso, Ele deu Jesus Cristo para fazer essa ponte de ligação entre nós e Ti, Pai. Obrigado pelo Teu plano de salvação. Agora, no Teu nome, nós vamos dizer, você espírito de enfermidade e doença, sai dos nossos corpos no poderoso nome de Jesus Cristo. Bate retirada. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual. Todo espírito de enfermidade e morte. Sai da nossa vida. Espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai também do nosso país. Sai da nossa mente, espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza e depressão. No poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.